Bom dia, vamos falar a verdade aqui? Pois bem, gente, temos muita coisa para poder falar de uma vez só, então eu vou tentar simplificar em três pontos importantes que a gente tem que fazer. Três, tá? Primeiro, uma situação que pode virar um estudo de caso com base na estupidez que é a lei de misoginia. Não é porque eu sou homem que eu estou falando isso, mas sim porque é um caso que deixou muito escancarado que a lei de misoginia é uma porcaria que na qual não vai dar certo e só vai dar dor de cabeça para Deus e o mundo. Estou falando do caso aqui da Haru, uma youtuber que não é muito bem conhecida, não é bem conhecida por coisas boas, vamos falar assim, em nosso meio, tanto aqui como também no meio geek em geral. Ela resolveu dar louca de processar Deus ou o mundo por torno de 120 mil cada youtuber da Liga Nerdola e amigos, incluindo o Wagner do Traje Cômico, que era amigo dela, tá? Por misoginia. Uma das principais acusações foi misoginia, pelo fato de que eles desmentiram as falcatruas e palhaçadas que ela ficou falando. Só que isso aí virou um caso de um processo frívolo. Porque ela não tinha prova, não tinha nada. Só acusou, exigiu 120 mil. E o que eu acho, tá? Vou falar a minha posição com relação a uma situação desse tipo. Eu acredito que o ideal a se fazer nesse tipo de situação é o pessoal da Liga Nerdola e aliados se juntar e meter um processo coletivo contra ela. Um contraprocesso. Por quê? Além de ser uma forma de defender seus direitos, porque sim, o que ela fez foi uma violação dos direitos dessas pessoas, também pode constituir uma série de outros crimes, como perjúrio, intimidação usando o legislativo, casos também dá para poder classificar isso também como um ato de má fé. Eu sei que tem um termo mais correto no meio judiciário, no meio jurídico, com relação a má fé, o uso de má fé da lei. E é exatamente esse é o cenário que muita gente que entendeu que essa lei da misoginia e a serviria está fazendo. Estão tentando usar essa porcaria dessa lei para poder calar a boca dos homens, só que por qualquer coisa. Porque diferente da lei do racismo, que na qual você tem como colocar, fulano me atacou porque eu sou o negro, me chamando de macaco, batendo em mim. Tem testemunha da agressão física e verbal. Assim como também tem como o branco reagir, apesar de que hoje, por causa dos idiotas lá de cima, dos caras do setor do STF, os cabeças do STF, vagabundo cretino, praticamente transformou a lei do racismo como se fosse a lei em prol dos negros, porque quando aconteceu um ato de racismo, no caso do velho da van, que é um branco caucasiano, o juiz teve a cara de pode falar, você não é adequado para ser tratado como um caso de racismo, sendo que o cara é branco. Um juiz branco falando para um homem branco que ele não tem direito a acusar um negro de racismo, sendo que aconteceu isso. Enfim, é o que acontece quando você tenta colocar minorias, entre muitas aspas, leis que só defendem esses lados, mas esquece que existe que uma lei, para ser um país saudável, precisa de leis de equilíbrio, que protege ambos os lados, independente da sua cor, sexo, gênero, condição financeira, etc. Agora, quando você fica colocando-se nessa posição,
que nem aconteceu agora nesse caso aí da Haru, abre-se e mostra que a lei de misoginia é uma lei frívola, é uma lei totalmente desequilibrada e sem qualquer equilíbrio ou qualquer noção do que pode ou não pode fazer. Porque ela é abrangente, não tem um ponto específico, só fala que qualquer homem que for contra uma mulher pode ser processado. Basicamente é isso que está colocando. E esse contra a mulher, qual o problema? Misoginia que seria a aversão e o ódio contra as mulheres. Só que exatamente está acontecendo o contrário. Muitos casos de mulheres estão mais agredindo os homens do que o contrário. Ou seja, está tendo mais casos de misandria. Tanto é que a gente fala, estamos tendo muito mais lei misândrica do que leis realmente de verdade. Vê as outras leis que estão criando aí, em que na qual está praticamente proibindo o homem de casar, está praticamente proibindo o homem de ter filhos, de ser um provedor. Porque tá, tanto é que as mulheres estão reclamando, eu tô vendo muita mulher reclamando, ai, não tem mais homem no mercado. Mas o que vocês querem apoiando essas leis? Hoje em dia, o homem, o problema, meninas, o problema tá no seguinte ponto: homem não quer saber de encrenca. Do mesmo jeito que vocês, quando percebem que estão perdendo, não querem saber de encrenca, só que no caso, vocês gostam de se vitimizar. E a sociedade criou na cabeça que, ai, tadinha da mulher, o homem é um mal. Sendo que é exatamente o contrário na maior parte das vezes. Muitas vezes é o homem que é mais prejudicado do que a mulher. Só que na sociedade atual, desde muito tempo, o homem sempre foi condicionado a ser o cara que fica calado, a parte que fica calada, a parte que aguenta as pancadas. Só que hoje em dia, a gente não pode mais ser assim. Esse é meu ponto para vocês, pessoal da Nega Nerdola. Reajam. Não ignorem seus direitos. Porque o que está acontecendo é totalmente errado, é uma situação frívola e precisa sim de uma reação. Por uma questão de vocês podem abrir um precedente que podem acabar com essa palhaçada e devolver o troco do jeito certo. Sem precisar necessariamente a gente ter que apelar para as vias que a esquerda e as feministas principalmente adoram fazer. Que aí a gente vem pro segundo ponto aqui. Como vocês sabem, tem a fofoqueira vagabunda da mau caráter da Ana na Campanholo, que tá fazendo de tudo para tentar prejudicar o Carlos e a Carol Detoni. De tudo. Até usa um trecho da parte do Eduardo para poder justificar até quando o Tarcísio. Sendo que o Eduardo não falou bosta nenhuma do Tarcísio. Sem ser uma comparação dele com o Carlos. Com a situação que o Tarcísio teve aqui em São Paulo com o Carlos. O Tarcísio, vamos lá, vou falar o que o Eduardo falou, basicamente. O Eduardo estava falando sobre a situação do Carlos, metendo pau na Ana Campanholo, porque ela falou um monte de mentira. E citou como exemplo o Tarcísio, porque ele é um carioca que está governando São Paulo. E se a gente for colocar no conceito prático, muita gente aqui em São Paulo no início torceu o nariz. Mas se não tivesse tido a indicação do próprio presidente dele, Bolsonaro, ele não teria ganhado. Tanto é que hoje temos o maior governador de todo o estado, em toda a história do estado, em anos. Em décadas. É um dos melhores governadores que a gente teve em anos. E o cara é de fora. E isso daí não é incomum. Na política é muito comum pessoas, por causa do seu partido, irem para outros estados para poder ter uma chance de ser eleito. Isso é uma prática normal. Aí vem uma idiota e fica falando, ai não, Santa Catarina não precisa de um estrangeiro. Se você for fazer esse tipo de argumento, se eu fosse você, ô palhaça Ana Campanholo, faria questão de usar esse argumento lá fora, nos Estados Unidos, como que aconteceu agora com o prefeito muçulmano, vagabundo, terrorista, que tá fazendo questão de, então, eu sou o prefeito de Nova York agora é do Islã, vocês vão ter que obedecer à lei do Islã, seus trouxa, toma! Basicamente isso que ele tá falando. E o Trump já falou, se que ele continuar tentando interferir nas políticas de imigração, se ele continuar atrapalhando, se ele continuar causando, vai prendê-lo sim. Foda-se. Trump não vai deixar passar batido um estrangeiro fazer o que quer no seu país.
E sinceramente, depois disso, dá pra poder até dizer que talvez os americanos vão tomar uma ação drástica contra os estrangeiros, fazendo com que eles não tenham direito do legal de poder se candidatar a cargos públicos. E sinceramente, seria a melhor solução possível no mundo. Se você for colocar para os idiotas que não entendem, por que você fala que o Islã é doutrinado para poder caçar outras religiões, destruir outras religiões e países ou pessoas que na qual não aderem a sua religião e leis? Porque é um fato histórico. Não existe um caso de uma pessoa que é do Islã, que na qual não foi doutrinada desde lá de trás a destruir, perseguir e matar quem não seguia as suas religiões e leis. Isso é uma coisa doutrinadora. É uma doutrina que já vem sendo aplicada há anos. E eles mesmos já confessaram há tempos. Tem até vídeo aí, se você pesquisar na internet, no YouTube, no Twitter, você vai achar vídeo de gente do Islã falando: olha, a gente descobriu que a melhor forma de conseguir dominar o mundo é através de uma via muito fácil. Invasão através de imigração. Legal, fácil, e eles não podem fazer nada, porque a gente vai dominar de dentro para fora. O Islã sempre quis isso. É da doutrina deles fazer isso. E eles encontraram a melhor forma que é isso através da imigração. O que, se vocês forem ver, olha o Reino Unido. Olha o país da Europa com os muçulmanos lá. Só transformou o país numa merda. Estão agora aderindo dentro do meio político. E o único meio de alguns lugares agora para se resolver isso é uma guerra civil. Agora, no Japão mesmo. No Japão mesmo estão tentando colocar muçulmanos dentro do meio político. Graças a Deus é que a Takashi entrou e ela vai barrar essa palhaçada. Vai expulsar os muçulmanos que estão causando confusão sem dó nenhuma. Esse é o grande problema. E gente como a Ana Campiolo é pequena, é insignificante, é uma palhaça ridícula que antes de Bolsonaro não era uma Zé Ninguém. Vocês estão entendendo como é que as coisas são? Como é que isso está crescendo numa proporção ridícula? E o Jorginho Mello é outro, que na qual ao invés de ser homem e cumprir com a tua palavra, porque uma coisa que a gente entende, político que não cumpre palavra é descartado. No meio da política, a gente sabe muito bem que a palavra é ouro. Você ser um homem honrado é ouro. Agora, se você for desonesto e quebrar a tua palavra, seja entre políticos ou do político com a população, dá merda.